Long Beach, Califórnia. Agosto de 1964. Primeiro International Karate Championship. Um homem de 1,65 olhou para Bruce Lee e riu. Não um riso educado. Um riso de desprezo. Aquele chinês magro, ele vai fazer o quê? Dançar? 45 segundos depois daquele riso, esse mesmo homem estava pedindo desculpas, implorando para ser aluno de Bruce Lee. Long Beach Municipal Auditorium. Sábado, 2 de agosto, Pond Peritrere, 389 pessoas. O cheiro de suor misturado com óleo de linimento. O som de socos atingindo sacos de pancada ecoando pelas paredes de madeira. A textura áspera dos tatames sob os pés descalços. Luzes de palco iluminando o ringue central. Este era o primeiro ano do International Karate Championship, criado por Ed Parker, o Mai do karatê americano. Um evento experimental. Ninguém sabia se funcionaria. Mas 389 pessoas apareceram. Mestres de karatê de todo o país, competidores, fãs, e um campeão que todos vieram ver, Vic Moore, 28 anos. 1,65 metros de altura, de 65 quilos. 5 vezes campeão mundial de karatê. 1960, 1961, 1961, 1961. Invicto em torneios por 5 anos consecutivos. 57 vitórias, 0 derrotas, 32 nocautes. Mas havia algo sobre Vic Moore que a maioria das pessoas não entendia. Ele não era apenas um campeão. Ele era uma declaração viva. Porque Vic Moore tinha 1,65. Nos anos 1960, karatê americano era dominado por homens grandes. Ímpiro 80, ímpiro 85, 90 quilos, 100 quilos. Força, alcance, potência. E então apareceu Vic Moore, pequeno, rápido, técnico, e destruiu todos eles. Vic provou que tamanho não importa, que técnica vence força, que velocidade vence alcance. E por isso, Vic tinha orgulho. Muito orgulho. Orgulho de ser pequeno e invencível. Orgulho de provar que gigantes podem cair. Orgulho de carregar o título de campeão mais improvável do mundo. Mas esse orgulho tinha um preço: ego. Vic Moore não respeitava estilos que ele considerava Manisu, e para ele Kung Fu chinês era fraco. Movimentos circulares, posturas suaves, filosofia interna. Para Vic, isso era dança, teatro, algo para filmes. Karatê era real. Karatê era duro. Karatê vencia lutas. E Vic estava prestes a descobrir o quão errado ele estava. 14h30, backstage. E 30 minutos antes das demonstrações começarem. Vic Moore estava se aquecendo. Chutes altos, socos rápidos, alongamentos profundos. Um círculo de fãs ao redor dele, tirando fotos, pedindo autógrafos. Vic sorria, conversava, assinava, porque ele era o rei aqui, 5 vezes campeão. Todo mundo conhecia Vic Moore. E então, ele viu algo no canto. Um homem magro, chinês, talvez 1,72 anto, talvez 63 quilos, cabelo preto penteado para trás, camisa preta justa, calças pretas, sozinho, fazendo o alongamento silenciosamente. Ninguém ao redor dele, ninguém pedindo autógrafo, ninguém tirando foto. Vic olhou para ele, e então olhou para um amigo ao lado. Quem é aquele? O amigo deu de ombros. Não sei. Acho que ele vai fazer uma demonstração. Algo sobre Kung Fu. Vic riu, não discretamente, alto o suficiente para que outras pessoas ouvissem. Kung Fu? Sério? Aquilo não é luta. É dança. Risadas ao redor. Algumas pessoas olharam para o homem chinês no canto. Ele não reagiu, apenas continuou alongando. Vic continuou, agora mais alto, sabendo que o chinês podia ouvir. Olha para ele. Mesmo tamanho que eu. Mas eu sou 5 vezes campeão mundial. E ele é, o quê? Um professor de dança, mais risadas. O homem chinês parou de alongar por um segundo, olhou para Vic, sem raiva, sem irritação, apenas observando, e então voltou ao alongamento. Isso irritou Vic ainda mais, porque ele queria uma reação, queria que o chinês se defendesse, mas não houve nada. Ed Parker, o organizador, apareceu no backstage. Alto, 1088, havaiano,
e voz profunda, respeitado por todos. Ele caminhou até Vic. Vic, você vai gostar da próxima demonstração. Vic sorriu. Qual? Aquele cara ali. Ed apontou para o homem chinês. Bruce Lee. Vic franziu a testa. Quem? Bruce Lee. Ele ensina Wing Chun, Kung Fu chinês. Ele vai fazer uma demonstração. Vic riu de novo. Ed, você está brincando comigo? Aquele cara pequeno, o que ele vai mostrar? Como fazer movimentos de balé. Ed não riu. Apenas sorriu. Vic, você deveria sentar na primeira fila. Por quê? Porque você vai querer ver de perto. Vic olhou para Ed. Depois para Bruce Lee. Depois de volta para Ed. Você está falando sério? Completamente. Vic balançou a cabeça, rindo. Ok, Ed, eu vou assistir. Mas isso vai ser engraçado. Ed se virou para sair. Mas antes de ir, disse por cima do ombro. Vic, você já foi subestimado por causa do seu tamanho. Certo? Vic parou de rir. Sim, então talvez você entenda por que não deveria fazer isso com os outros. E Ed saiu. Vic ficou parado. Por um momento, sentiu algo estranho. Culpa? Vergonha? Mas então sacudiu a cabeça. Não, isso é diferente. Eu sou campeão porque provei meu valor. Aquele chinês ainda não provou nada. 15 ao ano. Palco principal. Demonstrações começam. Vic Moore sentou-se na primeira fila. Braços cruzados. Expressão cética. Ao redor dele, 389 pessoas enchendo o auditório. Mestres de karatê. Alunos. Curiosos. Ed Parker subiu no palco. Pegou o microfone. Senhoras e senhores, bem-vindos ao primeiro International Karate Championship. Hoje vocês verão demonstrações dos melhores artistas marciais da América. Aplausos. E agora gostaria de apresentar alguém que muitos de vocês ainda não conhecem, mas vão lembrar. Bruce Lee, de Oakland, Califórnia. Wing Chun Kung Fu. Aplausos educados. Ninguém realmente empolgado, porque ninguém sabia quem era Bruce Lee. Bruce subiu no palco, calmamente, sem pressa. Ele não sorriu, não acenou, não falou. Apenas ficou parado no centro do palco, olhando para a plateia. Silêncio. Vic pensou. Ele nem sabe como trabalhar uma multidão. Amador. Bruce finalmente falou, voz clara, sotaque leve mas inglês perfeito. Kung Fu não é sobre força. Não é sobre tamanho. É sobre eficiência. E hoje vou demonstrar. E então, começou. Demonstração 1, One Inch Punch, soco de 1 polegada. Bruce chamou um voluntário da plateia. Um homem grande, talvez 1,85, 90 quilos. Praticante de karatê. Fique aqui. Bruce o posicionou. Relaxe o corpo. O voluntário assentiu. Bruce ficou a 2,5 centímetros do peito do homem, punho cerrado, sem recuar o braço. A plateia murmurou. O que ele vai fazer de tão perto? E então, Bruce socou. Não um soco longo. Um soco explosivo de 2,5 centímetros. O homem de 90 quilos voou para trás, 2 metros. Caiu da cadeira. Bateu no chão. A plateia, uia, 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 uia. Vic Moore levantou as sobrancelhas. Mas pensou, pode ser truque. O voluntário ajudou. Demonstração 2. Two finger push-ups e flexões com 2 dedos. Bruce foi ao chão, corpo reto. E então, levantou todos os dedos exceto o polegar e o indicador da mão direita. E começou a fazer flexões. 1. Desceu. Subiu. 2. A plateia começou a contar junto. 3, 4, 5. Vic Moore sentou-se mais ereto. Isso não é possível sem força extrema nos dedos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bruce parou. Levantou-se. Sem esforço, sem respiração pesada. Aplausos explodiram. Vic, agora inclinado para frente. Atenção total. Demonstração 3, Speed Test de velocidade. Bruce chamou outro voluntário. Entregou-lhe uma moeda. Segure isso na palma da sua mão. O voluntário segurou. Bruce posicionou sua mão 15 centímetros acima. Quando eu mover minha mão para baixo, tente fechar a sua antes que eu pegue a moeda. O voluntário riu. Parece fácil. Tente. Bruce moveu. O voluntário fechou a mão. Mas quando abriu, a moeda não estava lá. Bruce abriu a mão dele. A moeda estava lá. E no lugar da moeda na mão do voluntário, uma moeda diferente. A plateia. Como?
Vic Moore, boca aberta. De novo. O voluntário tentou. 10 vezes. 10 falhas. Cada vez, Bruce pegava a moeda e deixava outra no lugar. Cada vez, mais rápido que o olho podia seguir. Demonstração 4. XCAU, sensibilidade de braço. Bruce chamou um mestre de karatê ao palco. Faixa preta, segundo Dan. Toque meu braço. Bruce estendeu o braço. O mestre tocou. Agora tente me atingir. De qualquer ângulo. Qualquer técnica. Mas você vai bloquear? Não vou bloquear. Vou contra-atacar. E vou fazer isso com os olhos fechados. A plateia, impossível. Bruce fechou os olhos. O mestre hesitou. Depois atacou. Soco direto. Bruce moveu. Contra-ataque instantâneo. Parou a 2 centímetros do rosto do mestre. De novo. Chute. Com Bruce contra-atacou. De novo. Soco lateral. Bruce contra-atacou. 8 tentativas. 8 contra-ataques perfeitos. Olhos fechados o tempo todo. A plateia estava de pé. Aplaudindo. Gritando. Vic Moore estava de pé também, mas não aplaudindo. Apenas olhando. Porque pela primeira vez em 5 anos, Vic Moore estava vendo alguém que era melhor que ele. Bruce desceu do palco, sem comemorar, sem sorrir para a plateia. Apenas desceu. Caminhou em direção ao backstage. E então, Vic Moore se moveu. Os 45 segundos. 0 a 10 segundos. Vic caminhou rapidamente. Alcançou Bruce antes que ele chegasse ao backstage. Espera. Bruce parou. Virou-se. Olhou para Vic. Sem raiva, sem triunfo. Apenas calma. Vic respirou fundo. Todos os amigos dele observando. Todos esperando. 10 a 20 segundos. Eu preciso pedir desculpas. Bruce inclinou a cabeça. Por quê? No backstage, eu ri de você. Eu disse que Kung Fu era dança. Eu disse que você era pequeno e irrelevante. Bruce não disse nada. Apenas ouviu. Eu disse essas coisas porque eu pensei que você era como eu, pequeno. E eu pensei que eu era especial por ser pequeno e forte. Mas você, Vic, parou. Lutou para encontrar palavras. 20 a 35 segundos. Bruce falou, voz suave. Você pensou, como pode alguém do meu tamanho fazendo algo diferente do karatê, ser mais rápido que eu? Vic assentiu. Sim. Exatamente. Porque você ainda vê seu tamanho como um inimigo. Algo a ser superado. Mas eu vejo meu tamanho como uma ferramenta. Algo a ser usado. Pausa. Você luta contra seu corpo. Eu trabalho com o meu. Vic ficou quieto, processando. E então percebeu. Ele está certo. Eu passei 5 anos provando que posso vencer apesar de ser pequeno. Ele simplesmente vence porque sabe usar o que tem. 35 a 45 segundos. Vic olhou para Bruce. Você pode me ensinar? Bruce sorriu pela primeira vez. Eu não vim aqui para ensinar. Vim para demonstrar. Você demonstrou, e agora eu quero aprender. Por favor. Bruce estudou Vic por um momento. Viu algo ali. Humildade. Vontade real de aprender. Oakland. Eu tenho uma escola pequena na Broadway Street. Se você vier, minha porta está aberta. Vic estendeu a mão. Eu vou. Bruce apertou. Bom. E foi isso. 45 segundos. Do riso ao pedido de desculpas. Do ego à humildade. A plateia ao redor aplaudiu, porque o que acabaram de testemunhar não foi apenas uma demonstração de Kung Fu. Foi uma demonstração de caráter. 2 semanas depois. Oakland, Califórnia. Broadway Street. Vic Moore apareceu. Subiu as escadas rangentes. Bateu na porta do Jun Fan Kung Fu Institute. Bruce abriu. Sorriu. Você veio. Eu disse que viria. Entre. Vic entrou. O West Dojo era pequeno. Talvez 20 metros quadrados. Alguns alunos treinando. Sacos de pancada. Wooden dummy no canto. Bruce gesticulou. Tire os sapatos. Vamos começar. O que você vai me ensinar? Primeiro? Nada. Vic franziu a testa. Nada? Primeiro, você vai desaprender. Você tem 5 anos de karatê no seu corpo. E é bom karatê. Mas também tem 5 anos de tensão, de lutar contra seu tamanho. Precisamos soltar isso. Vic treinou com Bruce por 3 meses. 3 vezes por semana. Pagou $50 por mês. Tudo o que podia pagar. Aprendeu Wing Chun básico. Chi Sao. Trapping. Sensibilidade de toque. Mas mais importante, aprendeu filosofia. Uma tarde após o treino, Vic perguntou.
Bruce, como você ficou tão rápido? Bruce limpou o suor do rosto. Eu não fiquei rápido. Eu removi lentidão. O que isso significa? A maioria das pessoas adiciona movimento. Eu subtraio. Cada movimento extra é um movimento desperdiçado. Velocidade não é sobre fazer rápido. É sobre não fazer nada desnecessário. Vic pensou. Então você não treinou para ser rápido. Você treinou para ser eficiente. Bruce sorriu. Agora você entende. Setembro de 1964. Vic Moore retorna a competições. Ele ainda é campeão. Ainda vence. Mas algo mudou. Antes, Vic lutava com tensão, com urgência, com necessidade de provar. Agora Vic luta com calma, com eficiência, com confiança que não precisa de validação. E as pessoas notam. Um jornalista pergunta após uma vitória: Vic, você parece diferente. O que mudou? Vic responde: eu conheci alguém que me ensinou que tamanho não é obstáculo nem vantagem, é apenas informação. E informação não tem ego. Quem? Bruce Lee. Quem é esse? Vic sorri. Vocês vão saber em breve. Todos vão. 1966. Me Green Hornet estreia na TV. Bruce Lee como Kato. Vic assiste ao primeiro episódio em casa. Vê Bruce se mover na tela. E sorri, porque ele viu aquilo ao vivo. Antes de qualquer câmera. Antes de qualquer fama. Ele viu o momento em que Bruce Lee provou que Kung Fu não era dança. 1973. Julho. Bruce Lee morre. Vic está em um torneio em Chicago quando ouve a notícia. Ele está no backstages, se preparando para lutar. Alguém entra. Vic, você ouviu? Bruce Lee morreu. Vic para, congela. O quê? Bruce Lee morreu hoje, em Hong Kong. Edema cerebral. Vic senta. Não fala. Apenas senta. Alguém pergunta: você está bem? Vic balança a cabeça. Eu conheci ele. Antes de qualquer um conhecer. Antes de Hollywood. Antes dos filmes. Eu o conheci quando ele era apenas Bruce. Um professor em um dojo pequeno. Como ele era. Vic pensa. Ele era o homem que me ensinou que ego é o único verdadeiro oponente. E que humildade não é fraqueza. É sabedoria. Anos 1990. Entrevista para documentário sobre Bruce Lee. Vic Moore, agora tem 60 anos. Cabelo grisalho, rosto marcado pelo tempo. Mas ainda em forma. Entrevistador: Sr. Moore, é verdade que você riu de Bruce Lee quando o viu pela primeira vez? Vic abaixa a cabeça. Sim, e é a coisa mais vergonhosa que já fiz. Por que você riu? Porque eu projetei minha própria insegurança nele. Eu passei anos sendo subestimado por ser pequeno. E quando vi alguém ainda menor fazendo algo diferente, eu ataquei verbalmente antes de me sentir ameaçado fisicamente. E o que aconteceu depois que você riu? Vic sorri. 45 segundos depois, eu estava pedindo desculpas. E pedindo para ser seu aluno. 45 segundos? Tão rápido assim? Bruce Lee tinha essa habilidade. Ele não argumentava. Não discutia. Ele simplesmente mostrava. E quando você via, não havia dúvida. Você sabia que estava errado. E que ele estava certo. Se você pudesse falar com Bruce hoje, o que diria? Vic olha para a câmera. Voz firme. Eu diria: Bruce, obrigado por não me humilhar quando você poderia. Obrigado por me ensinar mesmo depois que eu ri de você. E obrigado por me mostrar que o verdadeiro campeonato não é vencer outros. É vencer a si mesmo. Lágrimas formam. E eu diria: você era pequeno. Eu era pequeno. Mas você era gigante. E eu ainda estou aprendendo a ser. Hoje, 2024, Vic Moore faleceu em 2016. Aos 80 anos. Ensinou karatê até os 75. Nunca parou. E em cada aula, ele contava a mesma história. Eu ri de Bruce Lee. E ele me ensinou que rir dos outros é rir de si mesmo. No dojo de Vic, há uma foto na parede, preto e branco. 1974. Vic Moore e Bruce Lee. Apertando as mãos. Bruce sorrindo levemente. Vic com expressão respeitosa. E embaixo, escrito à mão, 45 segundos que mudaram uma vida. A verdade sobre aquele dia: Bruce Lee não foi a Long Beach para humilhar ninguém. Ele foi para demonstrar que Kung Fu era real, eficaz, digno de respeito. Vic Moore não foi a Long Beach para aprender humildade. Ele foi como campeão invicto, mas em 45 segundos, tudo mudou. Não porque Bruce atacou Vic,
mas porque Bruce mostrou algo que Vic nunca havia visto: alguém do mesmo tamanho, movendo-se de forma diferente, alcançando resultados superiores. E isso quebrou o ego de Vic, não com violência, com verdade. E você? Quantas vezes você riu de alguém porque eles faziam as coisas de forma diferente? Quantas vezes você assumiu que seu caminho era o único caminho válido? E quando alguém provou que você estava errado, você levou 45 segundos para pedir desculpas, ou levou anos, ou nunca pediu. Vic Moore levou 45 segundos, do riso ao pedido de desculpas, do ego à humildade. E esses 45 segundos valeram mais que 5 campeonatos mundiais. Porque campeonatos provam que você pode vencer outros, mas pedir desculpas prova que você pode vencer a si mesmo. E esse é o verdadeiro campeonato. Quem você subestimou? E você já pediu desculpas? Fim.